Fala, meu povo, esse é mais um episódio aqui do nosso podcast. Para quem não me conhece, eu sou Cris Mendes, psicóloga de formação e apaixonada por comunicação. E tô aqui do lado do meu companheiro de vida e também de bancada. Isso aí, né? Qual é o meu nome, Cristiano? Tu me apresenta. André Ferrari, economista de formação e também apaixonado por comunicação. Hoje ela se perdeu aqui. E nós juntos somos? Na verdade, hoje eu criei algo novo, uma apresentação diferente. Quem somos nós? Esse povo que não conhece a gente, acha só que nós somos Del Capitão. Eu tenho uma história. Isso aí, uma e história você também rica, tem uma história antes também, antes de você chegar no El Capitão. Se não fosse psicólogo, eu nem te conhecia, né? Não. Eu gosto, né? Na verdade, ele precisa. Eu preciso, tá vendo? Só a esposa é brava, né? Todos nós. André Ferrari, economista de formação, gaúcho, apaixonada por churrasco, e tô aqui para fazer mais um episódio da Voz do Churrasco, né? Trazendo informação, conhecimento e dando voz ao ecossistema do churrasco e todos aqueles participantes dessa cadeia gigantesca que vai lá do plantio do milho, do cuidado com a terra até a ponta final, nós aqui nessa mesa e na mesa de todos que o agro alimenta. Não é, Cristiane? Exatamente. É isso aí mesmo. E vamos começar agradecendo os nossos patrocinadores e apoiadores que apostam neste podcast como uma forma de apoiar a educação, o empreendedorismo, o ecossistema do churrasco e, neste momento, também a reconstrução do Rio Grande do Sul. É isso aí. Erva Mate Barão Erva Mate e Chás há mais de 70 anos ao lado da Gaúcha. Hoje eu vou tomar um pós-refeição, né? Nós estamos gravando aqui logo após o almoço, mas o programa vai ao ar de noite. Então vou tomar um chazinho pós-refeição aqui, é um dos meus favoritos da Barão. Temos a Asiana também, nosso apoiador, parceiro, o melhor restaurante asiático do sul do Brasil, ali na Dinarte Ribeiro. Uma experiência única. Facas Dom Cássio Selaime, do nosso amigo lá, que também proprietário da Forja. Temos Marcelo Bolinha, o melhor em linguiças artesanais. Temos El Capitão, patrocinador master desse programa. Farofas de comer de colher, comida de verdade na sua mesa. Carneiro Sul. Carnes especiais para clientes especiais. Pensou em Cordeiro no Rio Grande do Sul, pensou Carneiro Sul. Os cortes são maravilhosos, encontra nas grandes redes do Rio Grande do Sul. Vai encontrar, os cortes são maravilhosos. Vale a pena. Quem não está acostumado a comer cordeiro, vai lá e testa um carrezinho, uma picanha de ovelha maravilhosa. Eli Couros, que hoje trouxe Couros, novidades aqui para nossa bancada. Tem o Zinho, antes disso ainda tem Red Bull, mas vamos falar do Eli Couros. Vamos falar do Eli Couros. Olha só, para vocês que não conhecem, a Eli Couros é uma empresa gaúcha, ali de Estância Velha, no Vale dos Sinos. Eles trabalham com couro, tudo em couros, mochilas, carteiras, olha aqui, ó, essa aqui é a minha, ó. Sou fãzaço deles. Aventais, a gente tem aqui na bancada também, a gente já mostrou algumas vezes, aventais personalizados, com os logos das empresas, pode ser para dar de presente, pode ser para presentes de empresas no final do ano, como brindes também. Jogo americano. Jogo americano gente, hoje aqui também. Do nosso jogo americano novo, com a logo, ó, personalizado, que não sei se vai dar para ver, mas depois a gente mostra. Seu restaurante que quer dar aquele talento assim, apresentar, receber bem os convidados, ó. Aquele joguinho americano personalizado, pode ser no colorido ou pode ser no queimado também. A Eli Couros faz tudo que você quiser. E, ó, tem também... Olha, o Eli Couros hoje está bem representado. Isso daí é meu presente, recebido. E olha, recebido de verdade, viu, gente? Uma bolsa aí. A ideia inicial dessa bolsa era para carregarmos as tábuas de churrasco, né? Mas as meninas, as gurias, né? Gostaram tanto que o Eli acabou criando uma bolsa feminina para as gurias. Gente, é lindíssima. Para eu que vivo sempre viajando, tô na estrada, com mala de mão, eu levo, ó, isso daí cabe tudo e mais um pouco. É muito bom. Eu uso para carregar minhas farofas quando eu tenho que levar nos clientes alguma coisa, vai com a minha bolsa aqui, atira a cola e tá tudo certo. É isso aí, né? É isso aí. Zinho, o primeiro pão de alho do Brasil. Agora entrando cada vez mais forte aqui no Rio Grande do Sul. Pão de air fryer, pão de churrasqueira. O Zinho é para lá de especial, né, Cristiane? Pãozinho de air fryer hoje em dia. Ó, hoje vai dar bom. Hoje vai dar bom para conversar. Hoje vai dar bom o pãozinho de air fryer. O nosso convidado pode... Já fiz no air fryer e fica bom mesmo. Nosso convidado vai poder inserir durante o show dele. Vou falar pro Zinho patrocinar. E Red Bull, nosso apoiador aí, parceiro de eventos e de bancada também. Mais alguém, Cristiane? Estamos bem de patrocinador e apoiador, né, André? Eu ia falar isso, vocês estão bem acompanhados nesse programa aqui, gente. Estamos, só patrocínio top aí. Eu vou no Asiana,
Gosto muito da Zena Olha lá falando. aí. Sou cliente lá, tô sempre... De vez em quando eu vou pra lá e a comida é top mesmo. Demais, né? Chá do Barão, tô sempre tomando chá, adoro um chazinho. Esse aqui de frutas vermelhas que vocês botaram na minha frente, parece que adivinharam que esse aqui que eu tô sempre tomando. Né? E o de hibisco também, gosto bastante de tomar. Que legal, né? As linguiças do Bolinha, que top demais, né? Top. Faca do Dom Cássio, tem uma também. Bah, ganhei. Todo mundo, né? Todo mundo aí, eu sou a elite aí. Vocês estão muito bem acompanhados. Que bom isso aí. E se não tem ninguém pensando assim, olha, eu podia estar lá, alguém pode estar pensando assim, olhando, podia estar patrocinando esse programa aqui. Exatamente. Então aproveita e patrocina esse casal belo aqui, ó. Ainda mais tu que é do segmento do churrasco, tinha que estar patrocinando isso aqui. Isso aqui tá dando voz aos assadores e aos churrasqueiros, é? É isso aí, então, voz a todos eles. Tava tudo combinado com o Dudu, ele foi contratado para isso. não combinamos nada. E eu a tô partir dando de força hoje... pra vocês, que vocês são top. Esse casal Obrigada, aqui merece. querido. Vocês Gente, ele merecem. dispensa apresentações, né? A gente tá aqui com o nosso querido Dudu Weber. Um amigo de longa data já. Verdade. Já temos alguma caminhada junto. Né? Temos. Seja bem-vindo à bancada. Muito é um obrigado prazer pelo convite, enorme te prazer ter é todo aqui. meu. Sabe que a gente Seja fez bem-vindo, bastante querido. coisa junto. E ainda temos muito mais para fazer pela frente. O né? André, lá no início, quando eu tava fazendo stand-up comedy, não sei se posso falar, mas ele tinha um restaurante em Porto Alegre, né? E aí ele que deu oportunidade pro pessoal, antes de ter os comedy clubs, ele abriu o restaurante dele para esse mercado de stand-up. Muita gente que começou e hoje tá bem pra caramba no mercado, começou fazendo o show dentro do restaurante do André. Primeiro Que Campeonato legal. Gaúcho de Stand-Up Comedy, Exato. o Dudu que organizou, né, Dudu? Isso aí, organizamos. É. As memórias dos outros não lembro, mas ele lembra disso aí, né? Claro. Viu? Isso é muito bom da gente lembrar. Tem até um E cara aí- que andava comigo, um tal de Ednilson Guerreiro. É verdade. Né? Vou fazer a voz do Ednilson Guerreiro. É, né? sabe? Fazia show, os personagens também. Na época eu tava um pouquinho diferente, né? Eu tava um pouquinho diferente. Agora eu tô melhor. Mas, legal. mas é legal, né? A gente poder ter essas amizades de longa data e ver que né, cara? são essas pessoas que fazem o nosso convívio melhor e a gente poder fomentar os nossos amigos, isso aí não tem preço. Não tem preço, não tem Se a preço. gente não fizer isso aí, quem que vai fazer? É verdade, né? É. Então, Dudu, parabéns. seja muito bem-vindo. Obrigado. Tá contratado, vai ter um bloco dentro do nosso O garoto programa. propaganda? Vai Claro. ter para fazer o nosso merchan, para contratar, para trazer patrocinadores. Foi aprovado. Tá bom, obrigado. Obrigado. Obrigada, querido Dudu. Vamos lá, sem mais delongas, vamos bater esse papo que a gente tá aqui a gente tá muito ansioso pra gente conversar com você. Tá. Hoje você tá aqui a paisana. Paisana, né? Só tirei a boina, a roupa. O gauchão de apartamento virou minha estampa, na verdade, né? O pessoal me reconhece na rua, né? Porque diferente do guri de Uruguaiana, que tem um bigodão ali, é mais fácil de reconhecer. Muita gente não reconhece. Eu sou meio Clark Kent, às vezes, sabe? O cara Clark Kent tira o óculos, aí é o super-homem, né? Eu boto a boina e o lenço, é o gauchão de apartamento. Antes não reconhecia, mas muita gente me reconhece. Foi um trabalho magnífico aí para a minha vida, né? Eu gostei muito de desenvolver esse trabalho ao longo de 6 anos já que a gente está com esse trabalho. Então, Caminhada, hein? é uma caminhada. Que legal. Mas fiz outras coisas, fiz stand-up no passado, né? Então, Já ia te perguntar. Conta essa história pra nós, né? Dá um até a briefing gente aí pra chegar, galera. até a gente chegar no Léo, Tá. que pra mim Pra galera é te Dudu de conhecer. apartamento. Eu já trabalhei com bastante coisa nessa minha vida, né? O André também fez bastante coisa também. A gente gosta de desafios novos, né? Eu tive um período da minha vida que eu estava, não digo perdido, mas assim, procurando uma coisa diferente, porque o que eu estava fazendo não estava mais legal, né? Eu estava indo para um final de um casamento também e tal, foi uma mudança grande na minha vida. E aí eu comecei a procurar alguma coisa que me inspirasse, né, a fazer e inspirasse outras pessoas. E aí eu não tinha ideia do que fazer, não sabia o que eu ia fazer. E aí um dia eu estava em casa e me lembrei de uma cena do meu pai, né? Meu pai já falecido, muitos anos. E eu tinha um ritual com meu pai, de todos os dias, final da tarde, tinha um programa que dava na TV, que era a Escolinha do Professor Raimundo. E eu acompanhava, a gente tinha esse ritual de se juntar aquele horário, 5, 5:30 da tarde, para sentar em frente à TV para assistir a Escolinha. E naquela época, né, tinha o André Damasceno, que é o Magro do Bonfa, fazia lá o personagem dele na Escolinha, Nosso que era conhecido nosso também, conhecido, né, amigão. Né, mas na época não, né, eu era um adolescente e tal, e assistia aquele programa e aquilo me inspirou,
né? Eu sempre fui um cara muito bobalhão, alegre, contador de piada quando eu era adolescente. E aí o meu pai, com aquilo ali, a gente assistindo, aquele nosso ritual de sempre, ele falou pra mim. Ele disse assim, olha, aquele cara ali que tu tá vendo é gaúcho, né? Tá lá com o Chico Anísio e tal. Quem sabe um dia tenha outro gaúcho lá. Por que que não tu, né? Que tu tá sempre contando piada e tal. E eu não me lembrei mais dessa cena. Isso não marcou, assim, aquilo, sabe, de eu ficar lembrando o resto da minha vida. Mas aí naquele momento que eu pedi, numa oração, pedi uma inspiração divina para me dizer que caminho seguir, me veio essa cena na cabeça. E aí eu acho que eu vou ir para esse lado, né? Trabalhando como empresário, com outras coisas, não tinha nada no nível de humorista, de comediante. O stand-up comedy estava recém começando ainda no Brasil, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul não tinha ninguém, né? Tinha só o Nando Viana que estava fazendo stand-up comedy. Que foi o primeiro, acho que ia para São Paulo, né? Foi o primeiro e foi para São Paulo e muito bem sucedido hoje. O Nando Viana foi uma inspiração para vários comediantes. Teve lá né? no bar também. Teve. Tu levou ele? Eu levei ele lá, verdade. E aí a gente fazia show juntos e tal. A gente montou um grupo ali de alguns comediantes, que era eu, o Rogério Fernandes, o Saulo Chielli, o Nando Viana. E aí a gente começou a abraçar essa galera do stand-up, né? A gente começou a fazer, trazer os artistas para fazer stand-up também. A gente queria levar esse mercado, né? Para cá, criar esse nicho aqui, esse mercado aqui no Rio Grande do Sul que não tinha na época, né? E aí, quando tive essa inspiração, fui atrás disso e encontrei todas essas pessoas e a gente começou a trabalhar com isso. A gente fez nos bares, né? No teu bar lá, principalmente. A gente teve as portas abertas pelo André para a gente fazer show lá. E foi muito bom. A gente, né, sempre conseguiu levar bastante gente para assistir, né? Mesmo quando o mercado não existia, ninguém sabia o que era stand-up, né? Então, e aí com isso me abriu a porta de trabalhar com humor, né? E eu fui trabalhar numa produtora. Eu estava trabalhando em outro negócio. Eu saí do negócio e fui trabalhar, recebi um convite para trabalhar como produtor de eventos. Aí eu fui trabalhar produzindo o Cris Pereira, que é o Jorge da Borracharia, o Gaudêncio e tal. E por lá eu fiquei 3 anos trabalhando na produção dele, viajei para tudo que é cidade do interior junto com ele, né? A gente sempre juntos na van, ele que me inspirou a fazer personagens depois, que eu não tinha essa ideia, porque eu fazia só stand-up. E aí a gente estava sempre de arreganho, brincando e contando piada e tal, e ele gostava disso porque nas conversas que a gente tinha na van, né, que tinha o Cabelo, que já é falecido também, tinha o Hans Ancina, que agora está na Rádio 92, também trabalhava na equipe, então a gente estava sempre, o Fabinho Padilha, né? Um time bom, hein? Um time bom, todo mundo na van ali, contando piada e falando besteira, e aquilo ali que a gente falava, ele levava para o palco. Ele testava nos shows e perguntava pra gente o que a gente achava, e a gente dava ideias e tal. Então aquilo ali me foi uma grande escola para eu fazer parte daquele meio. Compreendi muita coisa. O Cris me ensinou muitas técnicas de interpretação, de mudar a boca, né, para fazer um personagem, que aí já muda a voz, o rosto, levantar uma sobrancelha, postura de corpo, né? Então ele foi um grande professor nesse caminho, né? Tenho que agradecer muito ao Cris Pereira por isso. Tanto que hoje ele está onde está, né? Um cara excepcional aí, tá na Praça é Nossa, né? Tá fazendo vários programas aí, tá... É um cara que só merece elogios aí, né? Por tudo que ele fez e continua fazendo pelo humor gaúcho. Não sei se eu tô falando demais, mas Não, vocês estão largando, eu fui falando. É isso, é a tua história. Eu tô indo na resposta. Os outros a gente não interrompe, né? É a tua história. E aí foi muito legal isso, que dentro desse período, quando eu estava trabalhando com o Cris Pereira, uma outra coisa que me veio de lembrança da minha memória, que isso eu até compartilhei agora, faz um mês mais ou menos, umas 3, 4 semanas. Hoje eu faço parte de um time do programa Cafezinho, que é da Rádio Mix, né, que antes era a Rádio Pop Rock. Foi o programa que originalmente inspirou o Pretinho Básico, né, porque o Alexandre Fetter lá na época montou lá o Cafezinho na Pop Rock. Depois saiu, fez o Pretinho Básico. E é um programa muito antigo de humor. E hoje, lá tem, que é meu colega de mesa, é o Heron Dalmolin, que é o Papael, fazia o personagem do Papael. E eu era extremamente fã na minha adolescência. Eu consumia muito humor do que tinha acesso, que não é que nem hoje, né? Sim, então, meu acesso era no rádio, um programa lá que era o Programa X, que tinha o Fetter, tinha o Heron Dalmolin, tinha o Rogério Forcolém, tinha o falecido Escova. Eu escutava aqueles personagens, eu ria, eu imitava,
né? Fazia imitações, contava as piadas do programa na escola, onde eu tivesse, estava sempre contando aquelas histórias ali que eu ouvia na rádio. E de tarde tinha esse programa do Escolinha do Professor Raimundo. E eu compartilhei com o Heron que ele foi uma grande inspiração para mim também. Por questão de eu imitar os personagens dele, o jeito, os trejeitos, não conhecia. Naquela época não se tinha imagem do radialista, tu só imaginava como é que o cara era, né? Mal e mal é uma foto no Mal Google. uma foto em algum jornal, alguma coisa, que não tinha nem internet, né? E aí hoje eu sentado do lado do cara, né? Fazendo programa com ele. E para mim aquilo foi muito, muito louco, assim. Eu compartilhei a história, né? Que legal. Da minha mãe, né? Foi até um dia do aniversário da minha mãe no programa, eu compartilhei isso. Lembrar que a minha mãe e meu pai tinham uma condição financeira bem... Nós éramos bem pobres, e ela juntou os trocadinhos que ela tinha, foi lá e comprou um CD de música que o Programa X lançou e me deu de presente, porque ela sabia que eu gostava, e aí tinha as músicas lá, eu ficava cantando aquilo e tal. Então, de certa forma, eles estavam sempre me inspirando para isso. E aí eu vi que num momento, quando eu estava lá com o Cris Pereira, eu disse, cara, eu acho que eu acertei. Minha mãe e meu pai me deram um caminho. E aí, graças ao Piangers, que trabalhava na Atlântida, ele me levou lá para trabalhar na Atlântida também, para fazer rádio naquela época. Fiz o programa Tá Vazando por 1 ano, junto com o Pedro Manioto, com o Duda Garbi, com deixa eu me lembrar quem estava mais, o Potter, o Porã, o Mr. P, né? Tipo, uma galera, né? Saudoso Mr. P. Ele é uma lenda. Uma lenda, cara. E aí, para mim, aquilo era uma doideira. Eu vi os caras, né? O programa deles e numa da noite, eu estava sentado na mesa fazendo um programa com eles. Então, para mim, aquilo foi, assim, uma conquista muito feliz, assim, de estar fazendo parte daquilo ali. E eu trabalhava lá na RBS fazendo um trabalho com os blogs do Pretinho Básico, né? Tinha um outro blog que era do Piangers, que era o Não Clique Aqui, que era assuntos mais polêmicos e tal. Então, eu escrevia as matérias ali. E esses 2 blogs, quando eu entrei, eles explodiram de acessos, né? Consegui, Legal. porque eu já trabalhava na internet fazendo blogs e tal. E aí levei aquilo para eles lá e o negócio estourou, passou todos os sites da rede RBS lá, né, de acessos e ficaram na liderança por vários meses. O ano que eu estava lá, pelo menos ficaram. Né? Então, bom, né? Isso é bom. foi legal. E aí trabalhei como produtor de eventos 3 anos lá com o Cris Pereira, depois saí da produtora. Né? 1 ano depois, continuei fazendo produções, mas um ano depois eu montei a minha própria produtora, que é a Risoteca Produtora. E aí, nesse projeto da Risoteca, aí já fazem uns 8, 9 anos, mais ou menos isso. Trouxe os Barbichas. Isso, eu comecei a trazer os artistas, trouxe os Barbichas, bem legal. Trouxe o Sérgio Malandro para cá, Marcos Caruso também, um baita artista aí, renomado, trouxe o espetáculo dele para cá. Deixa eu me lembrar mais quem, foi bastante gente. O Fabiano Cambota, né? Eu fui trazendo os artistas de fora e produzindo aqui no Rio Grande do Sul. E com cada um deles aprendi bastante coisas também de comédia e tal, porque a gente acaba trocando ideias sempre. Né? Trabalhei nessa produção aí e continuo trabalhando com produção de eventos, né? Até hoje. Que legal. Então, fazem alguns anos já. É uma caminhada, né? Uma e ela caminhada, tudo se cara. conecta, né? Desde a produção, desde a criação, desenvolvimento, para chegar hoje no que é a tua referência, né? Sim, sim. Eu, dentro desse período, ajudei muitos artistas, né? Porque a gente pensa como produtor só produz o espetáculo ou produz o artista. Não, eu ajudei mesmo a criar mesmo bastante coisa do mercado, né? Tipo, alguns eu me orgulho, outros nem tanto. Faz né? parte. Mas, enfim, trabalhei dentro desse meio aí com o Guri de Uruguaiana, que é Tem um uns baita polêmicos aí, artista. Posso falar? Pode, Claro que claro que Vou dar, então. Claro que pode pode. dar. Vou falar até pode porque ele tá dar. preso mesmo. De repente, lá da cadeia, ele escuta o podcast Sim. aí, né? Daqui a pouco. Vai que, né? Eu conheço Que o a cara história. é ex-comediante, ex-BBB e ex-estelionatário, né? Então, tipo, tá tudo certo, né? Então, podemos falar, né? Aí, produzi o espetáculo do Guri de Uruguaiana. Quando eu montei a produtora, o Guri de Uruguaiana estava lançando o espetáculo dele, o Guri de Uruguaiana 2, A Missão, que era o espetáculo novo. E aí ele veio, a gente conversou e tal,
ele queria alguém para produzir, ele estava sem produtor, e eu aceitei o desafio e a gente tocou aí pelo interior todo, levando o espetáculo dele. E junto, quando eu abri a produtora, o Pedro Manioto, ele estava com a outra produtora fazendo o trabalho, na época que ele estava no Pretinho ainda, fazendo o espetáculo Alcemar em busca da mascada perdida, né, do personagem do Alcemar. Nossos vizinhos aqui que de faz porta. aqui na ProHub, aqui, né, o Isso. Caixa Preta. E aí ele conversou comigo e disse, cara, eu queria que tu produzisse meu espetáculo, tô saindo da produtora. Ok, então comecei a produtora com Guri de Uruguaiana e Pedro Manioto com os espetáculos. E aí a gente levou para vários lugares também, era um time grande de artistas ali que faziam parte do elenco, e a gente conseguiu produzir e levar o espetáculo dele aí para o interior também. E nisso entrou mais outro artista, que foi o Badim, né, o Badinho Colono. Trabalhei com ele mais de um ano aí, produzindo os espetáculos dele por todo o interior, bem no início, quando ele estava começando ainda, ele recém tinha montado assim, um espetáculo, ele estava precisando de alguém para produzir, eu peguei aqui no Sul e levei ele, que ele queria fazer Porto Alegre, região metropolitana e tal. Eu disse, cara, teu povo não está aqui, teu povo está lá no meio dos gringos, lá no interiorzão, lá, vamos para lá fazer show em salão de paróquia, de igreja, e foi o que eu fiz. Da hora. O primeiro show que eu fiz foi no interior, numa paróquia, numa cidade pequenininha, a cidade tinha 2.000 habitantes, a gente fez um show lá, tinha mais de 1.000 pessoas. Metade da cidade. Com o Badinho, com num polenta, salão de vinho igreja. e galeta. E todos foram assim. Eu ia nas cidades pequenininhas e botava 1.000 pessoas, botava 800 pessoas, 2.000 pessoas, dependendo do lugar. E a gente foi fazendo legal. só no interior, e aí foi expandindo, o pessoal conhecendo, né? O público dele foi compartilhando, ele foi crescendo cada vez mais nas redes sociais. Aí sim a gente começou a levar ele para as grandes cidades, assim, tipo Santa Maria, Lajeado e tal. Aí foi mas primeiro a gente fez todo o interiorzão mesmo. Que legal. Né? E outro que daí eu falei, que tá preso, né? Que é o Nego Di. Né? Foi um cara que, na época, eu estava fazendo stand-up comedy ainda, né? Eu tinha os personagens, mas não estava fazendo show de personagens. E aí um dia eu estava num bar em Cachoeirinha, fazendo uma apresentação, estava eu, o Gil Lisboa, que hoje também está bem estourado no mercado, e tinha mais uns 2 artistas, 3, e o Nego Di estava fazendo a estreia dele, nunca tinha feito nada no palco. Ele era um cara que fazia áudios de WhatsApp e tal, e levou um público lá, tinha umas 4, 5 pessoas que era da galera dele, que escutava, estava lá. E ele chegou de improviso lá, fazendo os textos que ele falava nos áudios, e mandou bem pra caramba. Ele tinha presença de palco, assim, e tal. E eu enxerguei nele, assim, pô, esse cara tem potencial e tal. Peguei, conversei com ele. Aí a gente sentou, falou, ó, posso te ajudar, eu acho que tu tem potencial. Ele contou a história dele, que ele era um cara bem humilde mesmo. Humilde de não ter condições, não humilde como pessoa. Fique claro. Né? E aí... Não, e assim, né? Passado é passado. O fato da pessoa hoje tá onde tá, enfim, vai saber. A base talvez não tenha sido ruim. Talvez exato. Foi ganância e várias outras coisas. Que não estamos aqui para julgar, né? Quem já está sendo julgado pela justiça, não somos nós. Isso. E aí, na época, eu conversei com ele, quis ajudar, porque eu vi que era um cara que tinha talento mesmo. E aí ajudei a escrever o texto do show dele. Né? Eu peguei e chamei um grande amigo para me ajudar nessa tarefa, que era o Índio Bem, que hoje os dois também estão brigados, né? Os dois tiveram umas discussões pela internet. O Índio Bem é aquele que eu adoro. O Índio é o que tu... Eu adoro. Como é que é o nome dela? A doutora Rosane. Doutora Rosane. Eu adoro. Ela adora. Eu falei, não, isso aí é dos nossos. Tu conhece? Não, isso aí é dos nossos. De casa. Eu adoro a doutora Rosane. Um abraço, Índio. Tem que vir aqui no programa. Oi, tudo. Eu acho ela maravilhosa. Eu acho ela maravilhosa. O Índio é da hora. O Índio é genial, cara. O Índio é genial. Eu acho ele incrível. Eu adoro. E a gente tinha, nessa época, uma sintonia muito grande. A gente acabou depois eu vou chegar lá na história. A gente acabou se afastando um pouquinho. Mas nessa época a gente pegava todos os dias o Nego Di, porque a gente ensaiava o espetáculo, que eu e ele, a gente roteirizou para o Nego Di. A gente escreveu 6 paródias para ele colocar no espetáculo, né? Porque ele tinha essa ideia de ser cantor e tal, naquela época. Então a gente escreveu umas paródias, montou a banda para ele e tudo. E a gente sentava com ele para fazer uns ensaios, e uns ensaios eram na casa do Índio Bem, lá em Cachoeirinha. Pegava o Nego Di no Sarandi e levava para Cachoeirinha, né? O Nego Di sempre atrasado, né?
e levava para lá, para Cachoeirinha, na casa do índio. A gente ensaiou aquele espetáculo bastante vezes, até para ele se soltar e tal. A gente fez um trabalho com ele, para ele, que ele era muito preso ainda, ele não tinha... Olha, ele já era preso naquela época. E aí tá uma dica, eu não tinha me ligado, né? Aí a gente pegou e... Sinais, né? E a gente foi e ensaiou com ele, e as primeiras vezes foram bem difíceis. Tá? Ele não... Realmente o espetáculo não estava legal, ele não conseguia se soltar. E aí a gente foi fazendo, foi tomando prejuízo. Mas eu disse, cara, tá tudo certo, né? Faz parte, a gente vai ganhar dinheiro, tal, tamo junto. Fui no Fio do Bigode com ele, acreditei nele, né? E levei ele para falar, botei o meu na reta com o Alexandre Fetter, mandei uma mensagem para ele, só, cara, tem um cara bom, o Alcemar tinha saído do Pretinho, dá uma oportunidade pro cara. Aí o Fetter falou assim, cara, tu tem certeza que tu quer? Eu disse, olha, eu quero, dá oportunidade. Ele disse, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar oportunidade pro cara. Mas se ele vier aqui e for ruim, tu queimou tua porta comigo. Tipo, não te abre mais nada. Eu falei, então tá, eu aceito o teu desafio. Levei o Nego Di lá no Pretinho, ele fez uma participação, bombou a participação, foi bem pra caramba. Saí do programa, o Fetter me manda uma mensagem, meu, traz ele de novo na outra semana. Levei na outra semana e fui fazendo isso 2, 3 vezes. Na terceira ou quarta vez eu falei, cara, agora é o seguinte, tá indo legal, dá uma oportunidade, contrata o cara, né? O cara tá precisando de trabalho, tá sem dinheiro, sem condições, a gente tá batalhando aqui, dá uma ajuda para ele. Foi lá, fez a contratação dele, o Nego Di não tinha, precisava ter um curso de radialista para entrar na rádio. Fui lá, paguei a inscrição do Nego Di no curso, né? E falei para ele, cara, ele ia ganhar R$1.000 e poucos de salário, não lembro quanto é que era o salário. Eu disse assim, o teu salário é teu salário para pagar teus custos, para tu vir para cá, né? Não sou teu Uber, sou teu produtor, tu já sabe o caminho, vem para cá, não quero nada disso, investe na tua carreira, investe nas coisas que tu tem que fazer. Nosso negócio é com a produção do teu espetáculo, agora vamos cuidar disso, que agora o negócio vai bombar, e realmente começou a bombar. Só que aí ali foi aquela coisa, né? No momento que ele estava na rádio, vinha todo mundo conversar com ele, aí eu já era bypassado, né? Já passo para o cara, não vou passar esse, passo esse, né? E aí foi o que aconteceu. Chegou um ponto que ele fez tudo para a gente romper. E quando eu vi, eu disse, olha, eu não quero trabalhar com determinado tipo de gente, né? Porque chega uma idade na vida que tu sabe tudo o que tu quer, mas o melhor de tudo é que tu sabe o que tu não quer. Para onde não ir, né? Exatamente. E eu vi, disse, eu não quero esse caminho para mim. Não aceito esse tipo de coisa. Então não quero, e a gente rompeu. Foi a melhor coisa que eu fiz, né? Então, que bom. Não estar perto, porque né? eu estava prestes a perguntar, mas vocês são amigos até hoje? Não. Desde aquela fazer época. visita. Isso foi isso foi 2019. 2019 eu rompi. Antes da pandemia. Nunca mais falei com ele. Antes do Big Brother. Antes do Big Brother. Nunca mais falei com ele desde aquele momento. A gente nunca mais se encontrou, nunca mais falei. Não tenho vontade de encontrar, não tenho vontade de conversar, porque... Até porque hoje, para você encontrá-lo, você vai ter que visitar, eu vou ter que né? fazer uma visita legal. na cadeia, então, né? E aí não vai ser... É bom evitar alguns ambientes. Olha, ele tá mais tempo na cadeia do que no Big Brother. Isso é um bom... Ele conseguiu ficar bem confinado agora, né? Não sei como é que tá a relação com os colegas de confinamento, né? Mas lá no Big Brother não era boa, né? De repente lá, se ele não ficar pianinho na dele, né? Lá complica, né? Lá complica, né? Então, de repente, ele aprende umas regras de convivência em grupo agora, né? Então, respeitar. Assim, espero. Mas, enfim, né? Quem sou eu? Até não espero nada, não é nada meu, tá tudo certo. Eu também. Enfim. Vai lá. E aí? Tá. Mas vamos pular o Nego Di. Tá. Já foi. Vamos parar de dar ibope pra ele, né? O ibope dele, ele já teve. Teve oportunidade e não aproveitou. Sei. Não, mas é importante, às vezes, o pessoal que eu acho que é importante pra saber a carreira do Léo. Porque, assim, do Léo. Eu só chamo ele de Dudu de apartamento. E agora, não, mas Dudu. É porque existe uma caminha. Foi que nem nos bastidores. Que antes de chegar até o Léo, que hoje é o... Né, eu digo assim que Dudu e Léo hoje são... Eu não vou dizer que são as mesmas pessoas, mas eles, né, se conversam. Existe toda uma caminhada, uma história para que isso chegue nesse momento, né? Não, e que baita história, né? Porque, olha isso. Quantas pessoas tu produziste, quantas pessoas tu absorveu o conhecimento, teve essa troca... Isso são coisas que a gente fala dentro do universo do churrasco
enfim, da gastronomia, é o aprendizado. Sim. Geralmente a galera mais nova vai trabalhar num lugar onde tem um chefe renomado ou um assador mais experiente, e essa troca ela é importante. E tu teve essa troca, isso é importante, independente Sim, do setor, absorver conhecimento é de super importância, né? Claro, claro, o claro. importante é o que você aprendeu com tudo isso, né? Não o que Exato. fizeram, né? O É. importante é o quanto isso foi importante para sua carreira. Exato. Eu sou assim, ó, eu deito a minha cabeça no meu travesseiro, durmo tranquilo, porque eu sempre ajudei todo mundo, não fiz mal a ninguém. No caminho, às vezes, tem pessoas que fazem, né? Por exemplo, a gente comentou do Nego Sim. Di. Mas são escolhas das pessoas, não nossas, né? A gente só tem que entender isso, né? Exatamente. A gente só pode ser responsável daquilo que a gente faz, né? É. Do que os outros fazem aí com eles. Agora, a gente não pode viver naquela situação ali com a nossa mente, naquele momento do que a gente passou, né? Tu tem que entender que coisas aconteceram para tu ter experiência, Para sejam não boas ou ruins, repetir, para não repetir, ou né? até para Então, repetir o que dá certo também. exatamente. Então, viver no passado não adianta. Tem que viver o presente, histórias do presente, as coisas já aconteceram, mas são histórias boas de contar para inspirar outras pessoas, né? Daqui a pouco um cara tá escutando aí, pensa, pô, quero ser comediante, eu quero ser produtor e Liga tal. pro Dudu. Pô, esse cara aí começou lá atrás lá e, pô, fez um monte de coisa. Quem sabe eu também não posso fazer. Então, todo mundo pode. Né? Exato, Exato. não, e Com ter, certeza. e ter pessoas que ter referências, né? Importante. Pô, esse cara fez, vou conversar com ele. Não Aham. custa, né? Sim, não custa. Não custa, tem todos os contatos, tem todo. Cara, ó, dá pra tu ir por aqui, dá pra ir, tu quiser, eu faço pra ti, mas é assim, Sim. né? É. Conhecimento de graça não dá também, né? Também não dá, né? Só aqui na mesa. Só no podcast, não, olha lá. É. Mas é isso. E como é que a gente chegou no Léo? Como é que nasceu o Léo? Tá. O Léo começou, na verdade, um pouquinho antes de eu criar ele efetivamente. Em 2018, bem naquela época ali que estava ainda com o Nego Di, eu criei um espetáculo junto com o Índio Bem, com o Maiquinho Pereira e o André Damasceno, que era o Com a Corda Toda. Muito bom. Muito bom o espetáculo. Muito bom. Né? Pá, a galera ali era show de bola, né? Acho que eu patrocinei esse aí, uma parte. Patrocinou. Aí, viu que é Tá parceiro, vendo? né? Aí. E, cara, era aquele momento também de que eu tava dizendo antes, de nunca ter imaginado um dia contracenar com o André Damasceno, que era o cara que eu assistia quando eu era adolescente. Ele é muito bom. E aí tava num projeto junto com ele. Cara, levei a ideia eu e o Índio, a gente pensou, levou a ideia pro Damasceno, levou a ideia pro Maiquinho, a gente juntou os 4, fez o projeto que era personagens, né, que a gente estava criando personagens e cenas e tal, e o show tava muito bom, cara, muito bom mesmo. A gente tava, assim, com sangue nos olhos, como se diz, né, e a gente ficou 1 ano fazendo em Porto Alegre todos os sábados. A gente pegou de março a dezembro, a gente fez mais de 60 apresentações, porque teve várias vezes que lotou e a gente teve que fazer sessão extra. Então, todo sábado a gente estava lá na Henriques fazendo o show. E bombado, sempre cheio de gente. Era bom mesmo. E, cara, ali abriu portas para todos nós. E foi uma baita escola para todos nós, né? A gente estava sempre criando coisas. Esses personagens do Sim. Índio, do Maiquinho e tal, e o meu, até o Gauchão de Apartamento, surgiram as ideias ali. Né? Nos bastidores, a gente estava criando coisas. A gente tinha os personagens que a gente fazia, cada um fazia 2 personagens. Eu fazia o motorista de ônibus e o gringo. O Índio fazia stand-up e fazia o mendigo, que era o Zé Mundícia. Né? O Maiquinho, ele fazia a Jéssica e o Alípio, que é um gauchinho. E o Damasceno fazia o Magro do Bonfa e Damasceno como stand-up. Né? Só que a gente criava muita coisa para a internet, criava personagens. E essas ideiazinhas que depois viraram personagens, a gente criou lá atrás, tanto o Índio, quanto o Maiquinho, quanto eu. E eu levava essa ideia do Gauchão de Apartamento para lá, né? Só que era uma coisa que estava muito embrionária ainda, a gente não tinha criado ainda, né? E aí, em 2019, no iniciozinho, a gente teve uma ruptura desse projeto. A gente estava desde 2018 inteiro fazendo. Muito porque o Damasceno teve um problema de saúde, então a gente teve que parar um pouquinho ali naquele momento o espetáculo, e a gente também já estava com outras ideias, cada um com os seus projetos independentes, né? Então a gente meio que ficou assim em stand-by.
Aí veio a pandemia ali, né? A gente... Foi 2020 que veio a pandemia. 20, Então, 2020. Foi 2018, 19. E aí, em 19, eu criei a ideia do gauchão de apartamento. Foi ali que começou, em 2019, a ideia. Comecei a pensar em fazer. Alguma inspiração nesse jovem aí? Já vou te falar a inspiração. Antes de eu falar como surgiu, eu vou te responder a tua pergunta. A minha inspiração para fazer o gauchão de apartamento foi um cara chamado Paixão Cortes. É mesmo? Exatamente. Paixão Cortes? Exatamente. Paixão Cortes, para quem não sabe, ele veio do interior a Porto Alegre e foi estudar no Colégio Júlio de Castilhos, o Julim. Ali, ele criou o Grupo dos 8, que foi o primeiro, depois do CTG que a gente tem aqui, que é o CTG 35, veio, né, a história aconteceu assim. Ele foi um grande pesquisador, historiador da história. Ele viu que aqui em Porto Alegre não existiam gaúchos pilchados com a roupa de gaúcho. Quem andava pilchado era até discriminado, né, naquela época, né? Então ele foi para o interior pesquisar sobre essa cultura do gaúcho, sobre a música, sobre a indumentária, né, sobre a tradição, né? E porque não existia isso, era uma coisa que não tinha. Ele era, na verdade, um pesquisador. Ele era um gaúcho de apartamento, na essência dele. Ele foi o primeiro gauchão de apartamento, vamos dizer assim. Ele e o Grupo dos 8. E ele começou a incorporar a tradição gauchesca na vida dele. Começou a levar essa tradição, começou a escrever livros, né? Começou a gravar as canções que os gaúchos cantavam no interior, né? Então ele foi revivendo essa tradição que tinha ficado um pouco perdida na história, né? Então, vendo a história de Paixão Cortes, do Grupo dos 8, eu disse assim, cara, na época deles, eles conseguiram reavivar isso, conseguiram reativar isso, e hoje os gaúchos que estão aqui, quem faz a Semana Farroupilha, que tem os piquetes, toda essa tradição, os CTGs que foram criados ao longo desses anos aí, vieram desse cerne, né, dessa pesquisa dele como historiador sobre a história do gaúcho. Graças a Deus, hoje a gente tem uma cultura muito vasta e rica, porque houve essa pesquisa. Mas hoje a gente tem que entender que o gaúcho também se modernizou durante o tempo. E quando a história é construída em cima do povo, a cultura é construída sobre o que o povo faz. Se o povo hoje, como gaúcho, gosta de tomar um chimarrão numa cuia Stanley, ou usa isso aqui, que na década de 60, 70 era uma modernidade, que ninguém tomava em garrafa térmica, poderia ser dito lá no passado que isso aqui não era coisa de gaúcho, mas hoje todo mundo anda com uma térmica embaixo do braço. É verdade. Né? Sim. Hoje todos os gaúchos, tu vai no acampamento Farroupilha, andam com cuia Stanley na mão, né? Aí os gaúchos raiz dizem, mas isso não é coisa de gaúcho. Por que não é coisa de gaúcho? É uma cuia. Ele tá tomando chimarrão. A cuia não é dita que é sempre para ser de porongo, né? Os tecidos, então, que tu vai usar na tua roupa, eles vão ter que ser de algodão, então, no passado, não pode ter um tecido sintético, porque daí não é coisa de gaúcho. As roupas também, elas se atualizaram, né? A indumentária se atualizou, então as coisas se atualizam com o tempo. E a cultura é feita pelo povo. Se o povo está fazendo isso, é porque é cultural. Então tem que alguém falar sobre isso. E foi aí que eu pensei no personagem. Que da hora. Eu tenho que legal. representar esse povo novo, essa cultura nova, aquele cara que está querendo entrar na cultura gaúcha e tem o jeito dele de preservar a tradição, de manter a tradição, de cultuar a tradição. Seja ele usando uma alpargata, uma bombacha skinny, seja ele usando uma cuia Stanley, uma garrafa térmica Stanley. Qual é o problema disso? É uma atualização. É uma atualização. Daqui Até a 30 porque- anos, a gente vai olhar para trás e vai ser normal ter Sim. cuias Como tem a térmica. a térmica, exatamente. Hoje existe meio que uma rixa e uma difícil aceitação no próprio MTG e das instituições, que eu acho que é um próprio tiro no pé, porque ela não é inclusiva, ela é exclusiva. Se tu quer entrar hoje num CTG para dançar, se tu não tá pilchado, tu não pode nem entrar na pista para dançar. É isso aí. Tu é excluído, tu não pode. Só que se tu pensa assim,
Se eu não deixar o cara entrar na pista para dançar, como é que ele vai ter contato com a dança? Como é que ele vai ter contato com a tradição, com a cultura? Até Se para eu não poder der se uma porta inserir de depois, entrada. né? Exatamente. Um E turista tu já. que quer vir ter essa experiência, mas não tem uma bombacha. Ou Não, Exato. como é Uma que uma prenda. prenda vai ter um vestido? A mulher como é que a vem mulher vai vir vestida de prenda? pra poder... Exatamente. Entendeu? Então, assim, mas ela é turista e aí não pode entrar. Não porque pode. Aí ela não pode ter essa experiência e pode, né, enfim, não Isso. viver. E aí, aí tu exclui quem poderia, daqui a 10, 15 anos, ser uma pessoa influente dentro da tradição. Porque muitos começaram Multiplicador, assim. né? Multiplicador da tradição. Exato. Porque ele vai levar isso para os filhos, ele pode levar isso para os netos, para parentes, porque ele é um cara que vai multiplicar isso. Muitos dos gaúchos tradicionalistas de hoje, no passado, nem eram tradicionalistas assim. Sim. Os caras eram surfistas, os caras nunca tinham andado de cavalo. Eu conheço alguns. Os caras iam para Floripa andar de prancha de surf na praia e hoje são galdeirão, pilchado, andando a cavalo e tal. Você Mas pode eles ter tiveram um primeiro algumas- contato para chegar nisso, né? Você pode ter algumas regras, né? Do tipo, tá, pra entrar aqui na pista de dança, você não pode estar de bermuda. Você não Sim. pode. Você pode ter algumas regras, Eu mas acho não que, eu acho que necessariamente. elas são regras, mas elas não são barreiras. São diferentes, né? Exato, mas Uhum. exato, mas você tem algumas regras pra manter aquele ambiente de acordo com aquilo que eles buscam, porém você tem uma certa flexibilidade. Claro. Eu entendo isso. E tá certo. É preciso ter um regramento para as coisas não fugirem do que é Claro. o cerne Para da não virar ideia, uma pra não chinelagem. Pra virar uma chinelagem, Sim. exato. Claro. E o MTG faz isso, eles cuidam disso, eles estão cuidando da história, daquilo que o gaúcho é na essência dele. Tá tudo certo. Só que eu acho que dentro disso tu precisa incluir mais o povo, né? Incluir o povo, mostrar mais para ele que ele pode também ser gaúcho, que ele vai inicialmente, como eu falei, não ser o cara que vai entender sobre a indumentária, não vai entender sobre a tradição, mas com o tempo ele vai amadurecendo, vai compreendendo, vai estudando, ele vai se introduzindo em outras coisas da cultura e vai entendendo o que é Ele aquilo. vai como visitante pra se apaixonar por aquele negócio. Daqui a pouco Uhum. você tem uma meia pista. Olha, daqui pra frente só entra É uma quem ideia. é do CTG, do MTG, e daqui pra trás. Porque aí você pode ter regras, mas você tem que ter essa flexibilidade, porque senão, que nem você falou, você exclui. Sim, exclui. É, e Eu a fui ideia não excluído é- pelo MTG, inclusive há 2 anos atrás e o ano passado, eu ia montar um piquete no acampamento Farroupilha. Só que eu ia montar um piquete de gauchão de apartamento. Eu ia fazer ele moderno, né, com container, né, ia pintar ele, claro, ali como se fosse um piquete de madeira e tal, ia colocar ali a churrasqueira, só que ia colocar essas churrasqueiras que os assadores usam hoje nos eventos, Uma parrilla. parrilla, né? Ia colocar as air fryer lá, tudo bem também e tal, mas não permitiram. Foi excluído. Eu estava falando com a organização do acampamento Farroupilha, estava para fazer lá, tudo certo, e não fui aprovado, porque acharam que eu estava denegrindo a imagem do gaúcho. E hoje tu vai no acampamento Farroupilha, vai agora 2024 lá para ver como é que tá o acampamento Farroupilha. Os piquetes, muitos com parede lá de container, muitos com varalzinho de luz, que era o que eu queria colocar na frente, falaram que não podia, né? Tudo black, assim, tudo gourmetizado, calçamento, né? Então, Porque é uma necessidade de modernização, faz parte faz parte do processo. né? E eu tava De dando um evolução. passo ali Ninguém quer andar no barro. Ninguém quer andar no barro no dia de chuva. Pois é, eu também acho, né? E isso foi uma proposta que eu coloquei para eles lá. E eu ia fazer, pelo menos na frente, ali um calçamento para ninguém ficar barrado. E disseram que não podia. O meu piquete não fazia parte do que eles queriam. Mas bom é pegar fogo nos piquetes. Pois é. Então, cara, eu acho que precisa ter um olhar mais atual para as coisas, né? Eu acho que o MTG precisa entender que as pessoas mudam. A história, ela vai sendo construída todos os dias. A história do gaúcho está sendo construída todos os dias. Há 4 meses atrás, a gente não tinha na nossa história um registro que a gente teve das enchentes. Isso está fazendo marcou a história do gaúcho, marcou uma cicatriz no nosso povo. Marcou a história do Brasil. Do Brasil. Mas quem é que ia imaginar isso?
A mesma coisa é o que acontece todos os dias. Se um gaúcho está se introduzindo dentro da tradição, deixa o cara entrar. Deixa o cara fazer Se da forma dele, apaixonar se pela nossa apaixonar pela tradição, que é nossa cultura. riquíssima, né? E isso Exato. foi o que eu fiz. Eu levei o Gauchão de Apartamento, esse personagem, a público, e no início foi difícil, houve resistência, houve pessoas que não entenderam, acharam que eu estava fazendo um deboche, e na verdade não, nunca foi, eu nunca fiz isso. Eu sempre defendi, cultuei a cultura gaúcha, e eu estava ali como um representante dessas pessoas que querem fazer parte da tradição. Tá, então deixa eu fazer um resumo pra galera que tá em casa. Então vamos lá. Tá. Vamos desmistificar algumas coisas aqui. Uhum. Feito? Feito, vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá, que fique bem claro aqui. O personagem Léo Gauchão de Apartamento não é uma sátira ao gaúcho. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Ele é um representante do gaúcho. Ele é um representante da evolução dos tempos e do gaúcho atual. Isso, Da do gaúcho atual, atual. principalmente, né? Tanto- Do gaúcho que talvez não se sinta parte daquilo ali, mas quer fazer parte daquele movimento Exato. de alguma maneira e talvez não saiba como, correto? Isso, correto. Tanto que alguns, e isso é uma coisa importante de dizer, alguns se enxergaram no início, quando eu comecei, se enxergaram no personagem, né? Outros satirizaram o personagem e usavam, por exemplo, o vídeo que eu colocava na rede social para mandar pro amigo, ó aí, ó, tu aí, ó. Ah, isso eu mando pra todo mundo, isso aí. Entendeu? Mas é uma forma de tu reconhecer que aquele cara é parecido com o gauchão de apartamento. Ele é um gauchão de apartamento, né? Então, e crianças, principalmente, crianças, quando eu faço show, tem muita criança que vai assistir. Eu faço um show sem nenhum palavrão, porque eu sei que vão crianças. Meus fãs têm muita criança. E eles falam, né, com orgulho que eles são um gaúcho raiz, que eu sou de apartamento e tal, tem aquela brincadeira. Sim. Mas Saudável, eles né? enxergam no Isso é Léo, legal. no gauchão de apartamento, uma criatura que é real. É uma criatura que eles enxergam em outras pessoas. Tá, e vou te Claro dizer- que é real. Quem hoje não assa uma carne na air fryer? Ah, É. ontem eu Fala meti um pra vazio mim tri quem bom, né? não Praia, assa não. uma bom, né, cara? Quem não faz uma carne na air fryer tá mentindo. Não, mas Tá mentindo. Você pode, ou você faz um frango, ou você faz. Você faz. Tá, mas vamos lá, Faz. Cristiane, vou trazer um ponto aqui, vamos escorraçar, mas tá tudo certo. Cara, olha só, é preferível que essa criança tenha contato com a carne dentro das possibilidades que ele tem de fazer uma carne, seja no forno ou seja na air fryer, para Sim. que depois ele, pô, gostei desse modelo de comer a carne, gostei da proteína, gostei da carne. E depois ele, com mais idade, ele possa ir para uma churrasqueira. Claro. Só que se ele nunca tiver esse contato, talvez ele nunca chegue na churrasqueira. Quantas Exatamente. famílias não têm churrasqueira em casa Entendeu? hoje? Ou apartamento que não tem Quantos churrasqueira. apartamentos não tem? Então é uma maneira de incluir, né? É uma Sim. maneira de incluir. E foi isso que eu pensei, né? Porque por isso que eu falei de Paixão Cortes, porque ele foi o primeiro gauchão de apartamento na essência e ele trouxe a tradição e montou toda essa história que a gente tem hoje de cultuar a nossa história, nossa tradição veio daquele grupo dos 8, né? Eles moravam em apartamento aqui em Porto Alegre, eles não moravam numa estância. Né? O pessoal acha Sim. que o cara... Não, ele morava num apartamento. Desde lá onde ele estudava no Julinho, eles moravam em apartamento. Eles cultuaram, foram atrás disso e resgatou a história. E a história evoluiu e chegou nesse ponto que a gente está hoje. E eu enxerguei nesse ponto assim, olha, eu tenho alguma coisa a acrescentar na história. Eu vou fazer uma parte dessa história. Vou ajudar a incluir mais pessoas dentro da tradição. Porque, como eu disse antes, a cultura, o MTG, de certa forma, estava excluindo as pessoas da cultura. Não estava deixando as pessoas entrar. Porque tu tem que ter o lenço tal, de tantos centímetros, da cor tal, que a bombacha tem que ser tal, porque a bota tem que ser não sei o quê, o chapéu tem que ter tantos centímetros, não sei o quê, senão não é parte da indumentária. Tu não pode mudar, tá descaracterizando. Então, muitas pessoas não conseguiam entrar. E também, por outro motivo, porque o preço que é para tu comprar uma bombacha, uma pilcha, é muito caro. É difícil de todo mundo ter acesso. Né? Vai comprar um vestido de prenda para ver quanto é que é um vestido de prenda. Como é que tu vai chegar para uma criança, dizer 2, 3 mil reais, 4 mil reais um vestido? É caro. Né? Então, ela não é uma coisa acessível a todos. Então, pode ter um meio termo ali na indumentária que já está mudando e o pessoal está vendo isso, que o Sim. pessoal está se atualizando, está sendo mais moderno,
né? Porque a nossa história que a gente vive hoje reflete o momento de hoje. E isso é importante a gente pensar. A gente pensa só numa linha reta nas coisas, mas como eu falei, daqui a 30 anos o pessoal vai olhar para trás e vai ver, olha como é que o gaúcho se vestia 30 anos atrás. Olha Se como tu é que pegar era a os roupa do livros gaúcho. ali, tu vê os caras com muito mais babados, com Isso, muito A mais... própria indumentária tudo muito foi mais se colorida, né? modernizando. sim, sim. Né? E tá tudo bem. Eu acho que o importante de deixar claro disso tudo é que em nenhum momento a gente tá falando para invalidar a cultura Não, ou para mudar. não. Porque assim, aquilo que é o tradicional, Tem que ser cultuado. aquilo tem que ser cultuado, aquilo tem que existir. Só que para os novos chegarem até o ponto de querer fazer parte daquilo, ele Isso. tem que ter a possibilidade de entrar de uma forma um pouco mais acessível, sem desrespeitar ou Isso. descaracterizar aquilo que já existe. Né? Eu acho isso muito importante. Então, você não vai entrar ali de sunga ou de biquíni. É. Você não está no lugar Não pode adequado. ser desrespeitoso. Você não está no Sim. lugar adequado para isso. Mas, assim, existem as formas e as maneiras de incluir. Para mim, um exemplo de inclusão tem a ver e não tem a ver, mas enfim, durante o Ramadã em Dubai, eu estive em Dubai no período do Ramadã. Aham. E eu fui justamente para mostrar para os meus estudantes, né, que eu trabalho com intercâmbio, de que era possível ir a Dubai no período do Ramadã. Só que havia também uma coisa assim, não, para você estar em Dubai no Ramadã, você não pode estar de blusinha, você não pode estar com os braços aparecendo, você não pode estar de sandália, e aí não pode comer nem tomar água até às 6 da tarde, até o pôr do sol. Eu falei, como assim? Eu vou estar lá nos 50 graus de Dubai, não posso tomar água? Sim. E aí não é assim. Então, assim, como é que funciona Dubai no período do Ramadã? Como ela é uma cidade 95% internacional, 95% das pessoas que moram em Dubai não são de lá. Então, ela é uma cidade totalmente adaptada. Então, durante o Ramadã, sim, você passa no shopping, por exemplo, todos os restaurantes têm um pano preto. Por quê? Quem está de fora, as pessoas que estão jejuando, fazendo o período do Ramadã, elas não precisam ver as pessoas comendo e bebendo água, até para não passar vontade, até para ficar mais fácil para elas. Sim. Não, é uma Mas questão as cultural, pessoas né? que não vivenciam o Ramadã também não precisam deixar de comer durante o dia, porque o outro não tá. Então, eles botam um pano preto, quem come e quem toma água fica do lado de dentro, e quem não tá, fica do lado de fora. Entendeu? Então, assim, tudo é possível. Óbvio que durante o Ramadã, eu tava lá nesse período, então, assim, um calor. Eu andava com uma garrafa de água. Eu não ficava andando com a garrafa de água, bebendo a água toda hora. Eu andava com ela na bolsa. Até por respeito a quem estava Claro. ali. Mas em nenhum momento eu fui proibida de tomar minha água. Sim. Ou em algum momento eu fui proibida de estar com a minha roupa com os braços de fora. Porque, óbvio, nitidamente eu era turista. Sim. Então, Eu acho que esse é o essa ponto flexibilidade disso que você falou, de incluir e não de excluir. Isso. Mas para o turista seria interessante que ele pudesse ter acesso a isso e dentro de uma Limitação. limitação. Hoje, por exemplo, nós não temos uma casa de espetáculos que tu receba um turista para poder dançar e conhecer uma pista de CTG. Pega um turista que desce no aeroporto em Porto Alegre. Tu quer mostrar a cultura gaúcha. Onde é que tu vai levar ele? Não leva. Não tem. E isso falta na cidade. Nós somos a capital dos gaúchos, Porto Alegre. Tu não tem um lugar para ver. Ah, tem o CTG 35. Pode ser, né? Mas Daquele jeito. daquele É jeito. diferente. É diferente, é diferente. Não é de que ter uma é ca- diferente. Exato. Nós não temos um senhor tango do gaúcho. Não tem. Não tem um senhor tango. Sim. A gente já falou algumas vezes aqui no programa, a gente Precisa não ter. tem um El Milongon que nem em Montevidéu, Sim. um candomblé. Nós não temos Não tem. casas referências que, né, possam servir, né, e brindar o Não turista tem nem com... espaço pro cantor gaúcho em Porto Alegre. Não tem. As bandas gaúchas. Tu pega um show hoje do Baitaque e bota em Porto Alegre. Quantas pessoas tu acha que vão ir assistir? É pouco. É pouco. Agora tu bota ele no interior, tu bota ele em Estoura. Santa Catarina e no Paraná, lota. Lota de 2, 3, 5 mil pessoas assistindo. Então falta pro gaúcho ter essa cultura. Falta. O turista vem para cá, ele não consegue ver os artistas, ele não consegue ver o churrasco, ele não consegue ver nem indumentária. Onde é que ele Nem vai ver chimarrão. roupa? Onde é que ele vai comprar Não cuia? compra. Não, Nem o a chimarrão. gente, lembra que a gente tentou comprar roupa pra mim no Natal? Sim, a Cara, gente vou comprar comprou. umas roupas. Tipo, perto do Natal, vou pegar umas... Cara,
Foi muito tem. difícil. Sábado era Foi sábado muito de tarde, difícil, loja mas muito fechada. difícil de achar. É muito difícil. Algumas lojas que tinham fecham porque não se... Aí a galera, meu, tem que ir pro interior comprar. Tem que ir no interior. Cachoeirinha, talvez, tu encontra Cachoeirinha, alguma coisa. Alvorada, tu encontra lojas ainda de indumentária gaúcha. Né? Gravataí também. Agora tu vai aqui em Porto Alegre, tu não encontra. Então, como é que a capital dos gaúchos não tem a cultura gaúcha presente? Como é que tu vai levar um turista para ver? Se tu vai, por exemplo, para o Rio de Janeiro, tu tem pontos turísticos e tu vai ver rodas de samba na Lapa, né? Tu vai Sim. te introduzir na cultura dos caras. Aqui tu vem para o sul, tu não tem onde levar. E o próprio gaúcho que mora aqui não consome. E isso que é o pior. É por isso que o empresário não coloca uma casa de espetáculos aqui, por isso que não tem lojas de indumentária gaúcha na cidade, porque o pessoal não consome. Sim, porque nem tudo como não é uma cidade turística, essencialmente turística, ela não sobrevive do turismo. Então, a população ela tem que consumir para senão, que possa pra poder sobreviver, Exato. para manter. É diferente de uma cidade que é turística, que vive do turismo. Gramado. Gramado é uma cidade que vive do turismo. Vive do O turismo. que eles colocarem lá, eles vão vender. Sim. O que eles colocarem lá. Só que eles criaram o turismo, né, de uma outra forma, por isso que é consumido aquilo que eles colocaram. Mas Isso. se daqui a pouco Gramado resolver, na sua comunicação, comunicar a tradição gaúcha, vende. Porque Gramado por si só já vende. Já Isso se está vende. acontecendo, sabe? Sim. E tu vê como eles são inteligentes. Eu estava vendo lá o mercado, porque eles criaram muita coisa assim fantasiosa lá em Gramado, né? Tu vai lá, tem um negócio de carro, tem um negócio de museu de cera, Tem a NASA, tem todos os negócios, né, turístico. Mas daí o cara que é turista de fora, ele não tem acesso à cultura gaúcha, cultura alemã e cultura italiana. Agora eles estão introduzindo. Sim. Tem os passeios, restaurantes, imersão na cultura alemã, com bandas alemãs tocando enquanto tu tá jantando a comida típica A gente alemã. teve isso lá em Iraí. E a mesma coisa italiana e a mesma coisa gaúcha. Eles estão colocando lá. E aí, aqui em Porto Alegre, tu também tem essas culturas que colonizaram aqui e tu não tem nada também. Por isso que não gera turismo na cidade. Porto Alegre virou uma cidade de passagem quando o aeroporto Salgado Filho estava funcionando, Sim. para tu descer aqui, pegar uma van e ir para Gramado ou pegar um Sim. carro. Ou Bento, né? Ou Bento, para ir lá no Caminho de Pedra e Nas nos vinícolas. Vale dos Vinhedos. Porto Alegre não tem atrações e falta isso, trazer atrações para cá. Falta colocar cultura na cidade, a cidade vive de cultura. Tu anda, como eu falei, no Rio de Janeiro tem um monte de teatro, tu anda em São Paulo tem um monte de teatro. Aqui eles não valorizam os artistas de teatro, porque tem poucos teatros, tu não consegue ter acesso a projetos, os artistas morrem de fome aqui, porque é difícil. Se os artistas dependessem de ficar fazendo eventos em Porto Alegre, os caras não conseguiriam pagar as contas. Então os artistas vão para fora. E quando eles vão para fora, são bem recebidos e valorizados. Aqui a gente não, infelizmente, não tem isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá. Então, olhando por esse viés, né, que você está trazendo, de que falta em Porto Alegre esse incentivo e tudo. Falta. Como que você acha que... Porque não é só a população. A Não. população ela tem que ser educada a isso, né? E Porto Alegre, como virou uma cidade de negócios, né, muito mais voltada para negócios do que para turismo, natural que isso tenha acontecido. Como que você acredita que isso pode começar a mudar? Eu tô perguntando como começar, porque eu sei que é uma longa caminhada. Não existe né, mas por onde você acredita que... Vamos falar, a prefeitura, o governo, políticas os órgãos públicas, né? públicos. Tem, Como que você tem que acha ter. que isso... Como é que isso pode começar a modificar? E também a própria iniciativa privada. Eu não sei como as coisas se sucedem no meio político, tá? Mas eu sei que falta iniciativa dos políticos para fazer algumas coisas. Dentro do governo aqui que a gente tem na capital, eu pelo menos vi algumas ações que estão indo para esse caminho para ajudar isso, tá? A primeira foi tentar colocar Porto Alegre como a capital nacional do churrasco. Mundial do churrasco, desculpa. É legal a ideia? É. Só que falta o gaúcho, o porto-alegrense ter a cultura do churrasco, né? A gente participa de um piquete no meio da rua lá, segunda-feira, fazendo carne num canteiro. Antes não podia assar carne na rua. Era contra a lei, era proibido. E foi revogado essa lei. Agora a gente pode ir lá tranquilamente assar nossa carne lá, toda segunda-feira lá na Guete. Beleza. Falta o povo fazer mais isso, ocupar os espaços públicos para
assar churrasco, para dançar, que seja lá e tal. Claro, dentro de Uma civilidade. civilidade, né? Outro projeto que foi colocado ali, a GAN 3, que é a empresa que está cuidando ali do acampamento Farroupilha, do parque ali, pelo que eu entendi, vai haver uma parte na entrada do parque que vão ter várias casas que vão ficar sempre fixas ali, uma da cultura gaúcha, uma da cultura polonesa, uma da cultura alemã, de todas as nacionalidades que povoaram a nossa capital e o nosso Rio Grande do Sul, para o turista ir ali todos os dias do ano e ter uma visitação. Inclusive da nossa cultura gaúcha, vai ter ali um mini centro da cultura o gaúcha. Piquete Estância, né? Não, vai ter o Piquete Harmonia, o Piquete Harmonia. fixo, né? Que é a Estância Isso. Harmonia, que já Estância fica Harmonia. pronto já esse ano. É. Mas aí depois tem dentro do parque, do projeto do parque, o grande projeto em si. Aí tem lá a Vila dos Açorianos, a Vila Isso. Alemã, aí tem ali a Vila Italiana, algumas vilas. E aí Isso. dentro dessas vilas vão ter, além, né, dos restaurantes, As as lojinhas. lojas, então tudo para contar um pouco que aquela cultura, né, faz parte do Rio Grande do Sul, ajudou Aí na... sim, na- aí eu acho um projeto bom. Aí sim tu tá valorizando Sim. a nossa cultura, a nossa história e tá trazendo o turista para Porto Alegre não ser uma cidade de passagem para ir Sim. para Gramado e para ir Bento Gonçalves. O cara vai ficar aqui porque ele vai querer ver um pouco da história, aqui tem pontos turísticos. Então, devagar está sendo construído isso, mas isso é uma coisa que já era para ter há muito tempo. Sim. Há muito tempo. Então, vai ter ali também acesso a comprar pilchas, né? Vai ter lojinhas, restaurantes. Então, pode ser que se a coisa for bem feita, a ideia é muito boa, mas se for bem executada, a gente tenha ali sim um ponto turístico, tanto para quem mora na cidade, quanto quem mora no interior, que é turista também, e quem vem de fora, para ter um acesso à nossa tradição, à nossa história, né? Que é alguma coisa que falta, né? Eu vejo assim, a gente é reconhecido por todo o Brasil como o gaúcho é o povo do churrasco. Sim. E tu chega aqui no Rio Grande do Sul, tu come tudo que é tipo de coisa menos churrasco. O turista não tem acesso a Fundi. churrasco. Fundi. Vai para Gramado comer fundi, Sim. né? Aí, nada contra o fundi. Nada né? contra, de É pra forma... um local que é frio e tal, beleza, é legal. Eu não curto comer fundi porque eu não gosto de ficar tendo que cozinhar minha própria comida. Já adianto. Eu também quero comer não, a minha cara. comida. Eu tô num restaurante. Eu aí quero que ele me Eu sirva. tô pagando, eu quero que ele me sirva comida, velho. Aí eu chego lá, eu tenho que ficar assando a minha comida. Não, aí já Fica não. em casa Fica daí. em casa, né? Asso na air fryer lá e tal, é mais prático. Dá menos sujeira. Dá menos sujeira. É isso Eu aí. não gosto. Mas enfim. Eu até vou de vez em Sim. quando, mas não sou a favor do fundi. Eu prefiro Tá, e comer. me diz uma coisa assim, e qual foi, voltando pro Léo, né, assim, dentro deste contexto da cultura gaúcha, qual foi a tua maior dificuldade com relação a público, com relação à aceitação do Gauchão de Apartamento? Dificuldade a gente sempre vai ter. Eu tive bons amigos no caminho, né? Voltando até uma casinha, mas havendo com o assunto, quem me pediu, vamos dizer assim, para fazer o personagem foi o guri de Uruguaiana, o Jair Cobb. Eu tava com a ideia na cabeça, eu já tava conversando com o João Luiz Corrêa, que tem a música Gauchão de Apartamento, se ele me cedia assim, o uso desse termo e tal, e ele disse, cara, tá caindo de maduro, isso tem que fazer. E deixei aquela ideia engavetada ali, tava criando os textos e tal, e o guri de Uruguaiana me botou, tipo... Sim. me botou o pé nos peitos, assim, cara, eu quero fazer um vídeo, então, com Gauchão de Apartamento, não sei quem vai fazer, eu vou fazer, e tal. Tava uma ideia de memes na época de raiz versus o Nutella e tal, então ele queria fazer alguma coisa nisso, eu falei, cara, eu faço. Só que eu não quero raiz versus Nutella, eu quero raiz versus Gauchão de Apartamento. Tem que ser isso, esse o tema, não é Nutella. Embora, né, seja um gaúcho Nutella. Mas ele aceitou, eu falei, eu vou fazer. Aí eu fui lá, comprei as roupas todas do figurino, montei o figurino e cheguei para gravar com ele. A gente já tinha roteirizado a ideia do vídeo. A gente gravou o vídeo, colocou na internet em questão de 2 dias, estava com mais de 2 milhões de visualizações no YouTube na época. O negócio bombou, assim, inacreditável. E ele olhou aquilo, foi um dos vídeos até hoje mais vistos do canal dele.
é esse vídeo aí. Eu Que acho que legal. é o mais, ou se não é o segundo mais visto ou o terceiro, mas ele estava como mais visto na época. Aí a gente gravou, aí ele gostou do sucesso, gravamos o segundo vídeo, que era a diferença do gaúcho raiz e o de apartamento no inverno, que também deu também um monte de visualizações, 1 milhão, 2 milhões, sei lá quanto é que deu. E aí ele viu assim, bah, cara, isso aqui tá pronto, Tá né? pronto, né? Faz o teu canal, faz a tua página no Facebook, teu Instagram, vai lá e faz esse personagem, cara. Bota a cara pra bater. E foi aí que eu fiz. E aí eu tava com um padrinho, que era o guri de Uruguaiana, Aham. e o João Luiz Correia padrinhando, tanto que a música tema, em alguns vídeos, é a instrumental do Gauchão de Apartamento, que ele me permitiu utilizar, né? Então, eu tava com 2 padrinhos bons ali me ajudando a fazer, Sim. e eu fui fazendo o canal. No início, né, que aí a pergunta que tu disse de dificuldade, eu tive no primeiro ano só do acampamento Farroupilha, e foi interessante isso, que é uma história que eu contava até no show no início, depois eu tirei porque eu achava que era A da facada? da facada, que não era muito interessante eu contar, porque não era por esse caminho que eu tinha que ir. Mesmo que tivesse acontecido realmente aquilo, não era bom. Uhum. Eu estava com 3, 4 meses de projeto do Gauchão de Apartamento, na internet, tendo feito esses vídeos aí, tinha 3, 4 meses, e aconteceu o primeiro acampamento Farroupilha ali, 2019. E eu fui para o acampamento Farroupilha e já muita gente veio falar comigo, embora o personagem ainda não tivesse acontecido nada, vamos dizer assim, que estava poucos Só a No internet. começo. só a Aham. internet. Então muita gente tirou foto comigo, alguns piquetes me convidaram para ir lá. Eu fui nos piquetes, o pessoal estava feliz de só eu estar lá junto com eles. Eu não tinha nem piada ainda, nem história, eu só falava as coisas que eu tinha bolado da Air Fryer, da Cuy Stanley, aquela coisa toda, da bombacha skinny, aquela iniciozinho ali. E eu fiz nesse ano uma ação, uma homenagem aos gaúchos, né? Botei na cidade inteira aqueles cartazes de rua homenageando o povo gaúcho pelo mês Farroupilha. Uma foto minha ali e falando da cultura gaúcha, enaltecendo o 20 de setembro. E todo mundo ficou, mas o que é isso, né? Ficou olhando assim e tal. E aí a RBS entrou em contato comigo, quis fazer uma matéria. Já saí, e eu nunca tinha saído na 0 hora assim, sem ter um assessor de imprensa. Eles vieram atrás para fazer uma matéria, saiu lá. O que são os cartazes na cidade de Porto Alegre, nessa homenagem e tal. Botaram as fotos lá e eu a matéria sobre o personagem. Aí já me chamaram para o Jornal do Almoço, me chamaram para fazer primeiro na Gaúcha uma matéria na Rádio Gaúcha, e depois da matéria que foi sucesso lá, já me pediram para fazer uma matéria para o Jornal do Almoço, e fiz a matéria e o negócio estourou. E aí eu fui para o acampamento Farroupilha, todo mundo reconhecendo o personagem, porque questão de Sim. 3 meses estava todo mundo sabendo. E aí lá tive cara, todo mundo me abraçando, eu sentindo aquele carinho, aquele prestígio do trabalho que eu estava fazendo. Muita gente estava feliz mesmo, mas tinha alguns que estavam ali, que tu via que não estava entendendo ainda a ideia do personagem. E aconteceu isso no piquete. Tava lá e tinha um rapaz que tinha tomado uns tragos a mais lá e não gostou ali da brincadeira e tal. Esse deu um pouco mal porque eu estava no piquete da Polícia Civil, né? Então, tipo, Tô ligado. tava todos o alto escalão da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal estavam ali dentro, né? Então, e eles me convidaram para ir lá, né? E aquele rapaz ali estava ali, não gostou, e ele realmente veio, puxou a faca e colocou na minha barriga e me perfurou mesmo. Ele ficou com a ponta da faca encravada na minha barriga. E aí girou aquela tensão, porque daí o pessoal parou de falar, ficou quem estava na volta ali viu, ficou tenso, porque É um momento de tensão. momento de tensão, É um uma pessoa momento com uma de faca na tua barriga, né? Intenção e e tu tensão, sangrando, né? né? Sim. Tipo, eu pensei, eu vou morrer agora, né? Ou vou virar governador, né? Porque daqui a pouco, né? Um tomou facada e virou presidente, né? Sim, mais ou menos isso. Enfim, não sou de partido político nenhum, foi só uma piada, tá, gente? Só uma brincadeira, né? Mas enfim. E aí, naquele momento, gerou aquela tensão e tal, e aí o pessoal mandou ele tirar a faca, eu fiquei quieto, né? Eu disse, eu não vou me mexer aqui, vou ficar na minha, porque deixa o homem.
E aí o pessoal falando com ele, tentando convencer ele para tirar a faca e tal, e ele pegou e puxou e tirou a faca. Quando ele tirou a faca, ele colocou a faca no meu pescoço com a lâmina. Coisa boa. E também sangrou aqui. Ele riscou, ele fez assim, né? E ficou com a faca aqui e ficou escorrendo sangue. Um pouco, mas ficou, né? E aí, daí eu pensei, agora, né, no pescoço é pior do que na barriga, né? E aí o pessoal teve que ser mais enérgico com o rapaz, né? Ele estava um pouco alterado e tal. E retiraram ele ali, convenceram ele a abaixar a faca, né? Conversaram na elegância, né? Eu não sei o que eles falaram, mas falaram alguma coisa que ele rapidamente tirou a faca. Alguma coisinha, né? Então, desculpa, gerou aquela tensão ali dessa situação, né? Foi um mau exemplo da parte dele, com certeza sim. Sim. Mas foi uma coisa que eu vi que eu também estava lutando por aqueles, entendi o preconceito que muitas pessoas sofrem por também não entender sobre a cultura, né? Essa pessoa que está sendo introduzida na cultura gaúcha, que não entende dos termos, porque tem muitas palavras que o gaúcho fala que quem não é de dentro da cultura não sabe. Eu fui agredida uma vez, né? A gente tava num evento e aí começou a tocar o hino do Rio Grande do Sul. Verdade. Mas eu não sei o hino do Rio Grande. Hoje eu sei, mas eu não sabia. Eu tinha 2 meses que eu tava aqui. Eu não sei o hino de Minas Gerais, eu não sei nem se Minas Gerais tem hino. Deve ter. Não sei. O único estado do Brasil que sabem cantar o hino nacional é o Rio Grande do Sul. O resto do Brasil ninguém sabe. Mal sabe cantar o hino do Brasil. Assim. Tem. Sim, mas só o Rio Grande do Sul sabe cantar o próprio hino. Eu acredito. Não sei se me perdoem os outros estados, se alguém sabe, mas eu não sei do meu. E sei que todo mundo à minha volta lá em Minas, ninguém sabe o hino de Minas Gerais. Sim. E aí eu estava num evento, entrou os cavalos, entrou todo mundo e começou a tocar aquela música linda. E eu emocionadíssima, achando lindíssima a música. E eu, gente, que música linda, né? E eu tava de chapéu, uma mulher veio e tacou a mão assim na minha cabeça, tirou o meu chapéu. Que falta de respeito, e começou a me xingar. E eu falei, minha senhora, mas o que eu fiz? O que eu fiz de errado? Eu tô achando a música lindíssima. Aí ela virou pra mim e falou assim, isso é o hino. Eu falei, olha aqui, a senhora vai me desculpar, mas eu não sei nem o hino do meu estado. A senhora acha que eu vou saber do seu? E outra coisa, a senhora sabe quem eu sou turista, eu não sou daqui. Uma hora, acabei de chegar aqui. Eu, hein? Tira a mão do meu chapéu. E botei meu chapéu de volta. Óbvio que aí eu fui pro canto, tirei o chapéu. Aí eu entendi que aquilo era o hino do Rio Grande do Sul. Mas assim, naquele momento, se eu sou uma turista... Não tem obrigação, né? Saber. Claro que não. Só que naquele momento, se eu sou uma turista... É esse radicalismo que eu é ruim, teria né? saído daqui e eu nunca mais teria pisado aqui. Claro. Porque eu ia falar, meu Deus, que povo mal educado. Sim. Sabe? E muito pelo contrário, se tem um povo educado, é o povo gaúcho. Né? Então, assim, eu falo isso pra todo mundo, né? Quando eu volto lá pra Minas, eu falo, gente, olha só, os mineiros, a gente recebe melhor do que qualquer estado. Saber receber bem, o mineiro recebe. Mas eu desconheço algum estado nesse país que tem um povo mais elegante na educação do que o gaúcho. E essa mulher fez isso comigo. Eu fui atacada, você imagina você. Eu uma outra vez não fui comigo a situação. Um rapaz que não entende da cultura e tal, né? Ele estava junto de um grupo de gaúchos e aí ele chegou e estava com a roupa normal, né? Tava até com uma roupa de Cooper, ele estava fazendo um Cooper. Sei dessa história também. E aí o cara perguntou pro outro assim, cara, eu queria, acho que foi mais ou menos assim, eu queria comprar essa fantasia de gaúcho. Foi mais ou menos, eu quero comprar a fantasia de gaúcho. Lá na Guetes. Eu não ia Precisa comentar, falar, mas André. Não precisa falar, eu também sabia. E aí, se tu é um cara, e eu fui explicar pra ele, cara, não é fantasia, isso aqui é indumentária, isso aqui é assim, assado e tal. Não fala assim porque é complicado, né? O pessoal, quem escutar... Até por uma questão de respeito. De respeito, sim. Sim, mas a gente é que a não pessoa é não sabe. obrigado a saber. Você sabe disso. Isso. Temos essa história. A questão é quando tu é um ignorante sobre um assunto, tu não pode acusar a pessoa sobre algo. Agora, quando ela tem o conhecimento e faz sabendo, aí ela tá denegrindo. É o caso ali, ele não sabia. Então, eu entendi que ele não sabia porque eu expliquei para ele. Só que aí tem pessoas que às vezes mais assim, com atitudes assim, que não entendem, né? Até no caso era um senhor mais de idade,
E aí eu tive que ficar ali segurando a bronca porque o cara fugiu e ele disse: eu nunca mais venho aqui, nunca mais levo alguém no CTG, nunca mais levo né, nem no acampamento Farroupilha, porque o pessoal trata desse jeito. E eu falei: cara, você não... Falei pro cara: meu, não pode fazer isso, cara. Tu não pode, o cara não... Tu tem que explicar. Como o nego velho que entende da cultura, tu tem que explicar pro cara e Tem que dar ser um uma lição. transmissor, né? Transmissor da cultura. E não querer tirar uma faca e enfiar no cara, entendeu? Esse é um tipo de atitude que não se tem. Isso afasta. Exato, afasta o público. Então, essa é outra coisa. Então, eu entendo o que as pessoas que sofrem na pele. Eu, graças a Deus, não tive, só tive essa situação lá do acampamento Farroupilha. Que tá bom, né? E tá bom. Não, chega, né? E todas as vezes fui muito abraçado por todos os anos seguintes. Fui na Expo Inter, fui pro interior, até onde o pessoal é mais ainda raizão mesmo. O pessoal me recebendo, me tratando bem, né, me levando para comer churrasco e carreteiro e querendo que eu conhecesse as pessoas, me E por apresentando. que tu acha que tem essa receptividade tão grande assim? Porque, na verdade, o pessoal se enxerga no personagem. Hoje, se tu for ser bem realista, cara, 90% dos gaúchos são de apartamento. A maioria é de E apartamento. isso não é uma crítica. Não é uma crítica. Porque, assim, é uma questão... Isso é uma vamos questão lá. de urbanização. A Exato. galera Não é nem mora só a no... Não, mas a galera mora no correria do apartamento. dia a Isso. dia. Você mora em apartamento. Os apartamentos... As casas estão cada vez menores. Menores Você... se existirem ainda, Sim, né? você tá numa correria absurda do dia a dia. Você chega na sua casa, você quer comer uma carne, cara, você bota na airfryer. Claro que E bota. não é Mas se tu não porque... tiver churrasqueira, não bota, Sim. não tem onde fazer mesmo. Sim. E mesmo que você tenha, e às vezes é pra uma correria, não tem a ver com, não desrespeitar, a partir de hoje eu não preciso mais, não tem a ver com, não quero mais usar a churrasqueira, mas sim com o fato de que, poxa, hoje eu tenho uma ferramenta que me possibilita ter acesso a uma carne Meu sogro vai facilitar a minha vida. Meu sogro tem 76 anos, tá? Sabe qual é o maior orgulho que ele tem da churrasqueira dele? É que ela tem aqueles espetos que gira sozinho. Nego velho Gaudério. Tu acha que ele tá errado disso? Tu acha que ele não pode ter um espeto giratório na casa dele porque ele tá denegrindo a imagem da tradição? Claro que Sim. não. Ele tá feliz da vida que ele tem um espeto que gira sozinho, que ele não precisa ficar lá cuidando. E ele ainda tem a churrasqueira de espeto. Tem a churrasqueira de espeto. Então, a gente não pode pensar, como eu falei, 90% é de apartamento como um termo, né? Não um termo que eu estou denegrindo a imagem. Sim. Não, eu estou dizendo que são de apartamento porque a gente associa tecnologias à cultura que a gente tem. Então, eu posso ter um espeto giratório, eu posso ter uma air fryer e fazer um churrasco, eu posso ter uma Queen Stanley, eu posso ter uma roupa um pouquinho diferente, como hoje tem cortes diferentes das roupas que eles estão fazendo. Sim. Não tem problema nenhum. Tu continua sendo gaúcho. Gaúcho tá aqui, ó, no coração. É aqui que tu é gaúcho. Se tu ama o teu estado, tu vai seguir a tua tradição. Se tu não quer, né? Enfim, é tu que tem que decidir. Se tu decide por amar teu estado e cultuar a tua cultura, tu vai cultuar do jeito que tu consegue. Então, eu digo 90% é de apartamento, porque hoje todo mundo tá sofrendo a influência da tecnologia. Tu tem um celular na mão. Os nego velho do interior estão mandando WhatsApp. É isso aí. E aí não pode usar o WhatsApp porque daí não é raiz, então. Claro que Não é gaúcho. Não é gaúcho. Claro que o cara vai usar. O cara vai usar outros tipos de aplicativo ali no celular, né? O cara vai ter acesso a tecnologias que chegam para ele. Eu faço pão de queijo na airfryer. Eu não faço só no fogão a lenha. Então, Vai dar problema isso aí em Minas, eles vão te cancelar em Minas. E fica tribom, né? Não, pão de queijo Fica congeladinho muito bom. lá, sempre tem no frio. eu Bota uso- ali rapidinho, já descongela Ah, na meu. hora e já... Eu 10 uso- minutinhos, coisa Eu, linda. eu uso pão de queijo congelado e faço na airfryer. Sim, E na casa de qualquer mineiro que você for, vai ter pão de queijo congelado. vai ter. E nem por isso deixa de ser pão de queijo. Exatamente. E aí tu vai... eu não sou... então o André não é gaúcho porque ele não vai lá e carneia o boi lá e depois vai assar a própria carne. Ele já compra as carnes embaladas a vácuo. Então ele não é gaúcho. Como assim? Ele é gaúcho? Ele tem as carnes embaladas a vácuo ali como é que é o nome do teu patrocinador? Que eu já ia fazer um toco aqui. Pra Da te dar uma Carneiro dica. Sul. Carneiro Sul? Carneiro Sul vende carne a vácuo, não vende? Sim. Então eu não posso comer carne a vácuo. Que coisa de gaúcho apartamento? Não, tu é gaúcho. Tu é gaúcho. Não, tu tá comendo carne. Não, O e processo é um processo mudou. de tecnologia Antes tu ia num para açougue comprar carne, agora a carne tá a vácuo, com uma linha de produção, todo um cuidado para aquela carne chegar na tua casa.
né, para ela manter a mesma estrutura, o mesmo sabor, tudo. Então, por que que eu não vou comprar a carne da Carneiro do Sul? Vou comprar a carne da Carneiro do Sul, já está ali, entendeu? Agora os caras ficam nesse pensamento de que não, tu tem que ser a essência. Cara, as pessoas mudaram, os tempos mudaram, as coisas têm que mudar também, conseguir um fluxo, né? Então, por isso que eu digo, 90% é de apartamento, e são, porque eles não são um galdeirão que mora no interior, no meio das grotas lá, que Não, e não tem internet nem luz, Para mim, o melhor usa exemplo é a privada, térmica de lá Chihuahua. no fundo do terreno, entendeu? Não tem nem, né? Então, Não, e existe. E vamos além, né? Hoje, claro, a gente tem internet, mas a galera mais nova tem muitos que nunca puderam ter contato com fogo, com a pecuária, É. com o campo, nem sabem. Quantas vezes tu escuta a criança falando, ai mãe, vai lá e pega o leite de caixinha lá, daí, mas é só comprar no super. Não, tem todo uma linha de uma produção, linha vem de lá produção, da teta da vaca, vai lá, passa por Exato. processo de pasteurização, industrialização, embalamento, né, Se ela não for envasamento. ensinada, ela nem sabe. Da onde vem o leite? Vem do super. Vem do supermercado, vem da caixinha. Vem da caixinha. Então, na verdade, isso é uma questão até informativa, talvez, de repente, como matéria de educação aí, né, que seja colocado um pouco mais de cultura na grade curricular das crianças. Isso é uma coisa interessante, tá? Teve num momento lá antes da pandemia, e depois da pandemia também, tá? Me chamaram em escolas Que legal. estaduais, tá? Eu fui até a escola, onde eu conheci um grande amigo meu, Lorenzo, que ele é um garoto que tem autismo, tá? E ele, dentro do processo de inclusão, estudava com crianças na escola estadual que não tinham autismo, ele era o único aluno ali da sala. E quando eu cheguei lá, como gauchão de apartamento, eu achei muito interessante que estava no quadro negro a lição que a professora colocou, né? Que eram duas fileiras assim, o que era um gaúcho raiz e o que era um gauchão de apartamento. E tava lá assim, o gaúcho raiz toma chimarrão na cuia de porongo, usa chapéu largo, né? Taranã, foram colocando os itens ali do que um gaúcho raiz faz e quem é um gaúcho raiz. Aí tava lá o guri de Uruguaiana, João Luiz Correia, os exemplos, né? E a criançada que foi preenchendo, e eles estavam com uma ficha na mesa preenchendo aquilo. E do outro lado tava lá, o que é um gaúcho de apartamento? Faz churrasco na air fryer, né? Toma chimarrão na Queen Stanley, usa erva com chazinho, tanana. Quem é o representante? Léo Gauchão de apartamento. Tava na lição deles. Que da hora. Aí quando tu vê isso, cara, tipo, te dá um... Pô, tô fazendo certo, né? Eu acho que eu fiz o meu trabalho, né? Quando a criançada estava tendo acesso ali, e eu fiquei com aquelas crianças ali na sala de aula, falando sobre o que era um gaúcho de apartamento, o que era um gaúcho, eles falando a história do Rio Grande, sobre a bandeira do Rio Grande, instruindo junto com a professora, e a gente saiu pro final, lá fui pro recreio com toda a criançada do colégio inteiro, a gente cantando o hino lá na frente, vieram me presentear com erva, e trouxeram uma ervinha com chá, né? Isso não tem preço, não tem preço. E aí eu vejo a construção desse meu amigo, do Lorenzo, a criança, do lado, e eu falo do Lorenzo e quero que se um dia chegar esse vídeo nele, ele saiba disso. Eu já falei para ele, eu tenho muito orgulho dele. Porque ele tinha, assim, ele era uma criança muito fechada. E aí, ele, na época da pandemia, ele estava com medo, porque os autistas têm algumas coisas, né, o contato e tal, e medo de injeção, por exemplo, ele tem. E aí o pai dele me disse que quando ele teve a pandemia e teve que tomar as vacinas, ele disse que o Lorenzo tinha medo de injeção, mas o gaúcho, que nem o guri de Uruguaiana ou o gaúcho de apartamento, não tinha medo de tomar injeção. E ele foi vestido de Léo tomar injeção. Meu, olha, isso aí não tem. E isso foi o que o Henrique, o pai do Lorenzo, me passou, se eu estiver enganado na informação, mas foi isso. Ele disse para mim isso, a história foi assim. Quando ele me contou, eu chorava depois em casa, porque para mim foi uma coisa... Eu disse, a minha missão está cumprida, né? Hoje é um guri que tem uma banda, que ele é muito envergonhado, hoje ele canta na banda, toca violão, toca gaita.
Ele imita o guri de Uruguaiana, imita o Léo, ele faz o gauchinho de JK lá, que é o personagem dele. Então, tipo, é uma outra pessoa. Ele mudou completamente. Vamos fazer um programa com você e o Lorenzo? Pode ser. Você faz a trazer ele ponte aí aqui. pra nós? Ele é uma criatura excepcional, incrível. Eu sou fã do Lorenzo. E eu tive, assim, ó, todo um cuidado no momento que eu fui fazer o meu espetáculo. Eu fiz o lançamento, eu queria que ele fosse assistir, só que ele também tem... no momento ele não estava preparado ainda, que ele não conseguia ficar em público, assim, no meio de pessoas, muitas pessoas, né? E aí eu fui até a casa dele, né? Que eu queria muito convidar ele, e o pai dele disse, ele só vai se tu vier aqui. Daí eu fui de surpresa almoçar na casa dele, almocei com os pais dele, fiz o convite, e ele todo envergonhado, disse que ia e tal, e ele foi. Ele foi lá do jeitinho dele, melhor assistiu, presente deu que esse risada. impossível. Sim. Não tem, cara, não tem. Para mim foi a melhor coisa, e eu acho que ali eu plantei uma sementinha para ele, né? E hoje a gente é amigo, né? Então, eles sofreram muito nas enchentes, perderam bastante coisa na casa deles, mesmo assim, eles ajudaram muitas pessoas, a casa deles virou um ponto de acolhimento, de doações. Eu fui lá ajudar eles me ajudaram, eu peguei muitas coisas, ajudei no que eu pude eles, assim, seja com contatos, né? Sim. Porque a gente era uma rede, né? Onde estava todo mundo de alguma forma se ajudando, né? Então, eles me doaram alguns colchões e cobertores que eu levei para pessoas que estavam precisando. Então, a gente tem esse contato e eu fico muito feliz, cara. Vamos gravar um programa Que com legal, ele aí. que Os legal. dois. Ele Como é que é? O guri de JK? de JK. E o Léo Galchão. Então Vamos vai ser um gravar com programa os dois, vocês o guri de dois, né? JK e o Léo Galchão? Vamos. Mas Tava acho com um convite pro Lourenço aí para vir aí. Eu acho que o resumo de tudo isso aí que a gente conversou aqui hoje na mesa é... Eu enxergo, né? Esse é meu ponto de vista. Posso estar errado, me corrijam. Mas eu acho que o Léo, o gauchão de apartamento, ele é uma conexão com o jovem, com as crianças, Isso. com o futuro. Não me entendam mal, Sim. né? Mas ele é uma porta de entrada para a evolução da nossa tradição. Porque ele é a maneira que as crianças conseguem se Pra conectar. continuação até. É a continuação, né? Eles conseguem se conectar com o que talvez muito distante, que é o tradicionalismo, né? O raiz, como a gente tá isso. falando. E aí eles têm meu, que legal, eu gostei disso. Vou me aproximar disso. Eu acho que o Léo, por ser um personagem carismático, mais jovem, atualizado, que fala a língua deles, que usa coisas que eles têm acesso, Sim. entendeu? Que estão no cotidiano. Em Copa Stanley, quem que não tem um? O Léo, me perdoem aí, povo. O Léo abre as portas do CTG. O Léo abre as portas do CTG. Exatamente. Na verdade, o MTG deveria te enxergar Deveria. como um embaixador da cultura gaúcha. Pois Sim, é. como alguém que, sem como que desrespeitar conecta, o comunica. tradicionalismo, Exato. com muito respeito, mas o Léo, o gauchão de apartamento, ele aproxima o novo do que é tradicional. Então, ele traz, ele é, como diz o André, ele é a conexão, ele é essa ponte para quem quer iniciar. Só Isso aí. Porque a gente está aqui nessa vida só de passagem, né? A gente tem um tempo que vai viver aqui. Essas pessoas que a gente conhece no nosso cotidiano, elas vão indo devagarinho embora. E o que fica é a cultura. E quem vai levar essa cultura para as próximas gerações, para daqui a 100, 200 anos, é as crianças de hoje. Então, a gente precisa levar essas crianças para participar da cultura, como tu falou, abrir a porta do CTG para saber elas. comunicar isso Saber com elas. comunicar isso E com o teu essa personagem geração. faz isso com uma maestria incrível. Um jovem, uma criança, talvez, sinta-se muito mais próximo do Léo e queira ir acompanhar o Léo do que de alguém ali mais tradicionalista que não fala a língua dele. Eu vou dizer assim, ó, o Léo, ele faz exatamente isso, e eu tenho que dar os parabéns aqui para um outro cara também que está fazendo isso com maestria, que é o Teteu Severo. Ele é um tiktoker que está bombando nas redes sociais. Ele usa muito dos artifícios, ele fala que o nome do show dele é Guri de Apartamento, né? Eu nunca vi como algo... Cópia. Cópia, não. Eu vi como um agregador.
E eu fico muito orgulhoso dele. Levei ele no meu programa, no meu podcast, alguns anos atrás, quando eu tinha o meu podcast do Gauchão de Apartamento, e ele conseguiu comunicar melhor ainda com essa gurizada. Que ele é bem guri, ele é bem guri. legal. Ele é um guri jovem. Então ele fala, né? E tem que dar os parabéns pro Teteu, porque ele está conseguindo levar a cultura, né, para fora do estado. Os shows dele sempre lotado de criançada. Então é um cara que tem que valorizar também, porque ele é um baita de um artista e um comunicador. Ele é muito engraçado. Que legal. Ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. É um guri bom. Ele é muito engraçado. Ele merece todos os louros aí do trabalho dele, porque ele está fazendo uma coisa que eu já não consegui fazer, comunicar com mais jovens ainda, né? Eu consegui, no final das contas, eu comunico com crianças, mas o meu público é esse público de 30, 40 anos, né? Então fica nessa dos 20, 30, 40, e ele comunica com a gurizadinha de 20 menos. Que legal. Né? Que Então, legal. É um complemento, exatamente. É um complemento. É Então, mais um elo nessa conexão. Que legal. Léo, ó. Dudu de apartamento. Dudu de apartamento, lá em casa é assim que ela chama. Nós estamos chegando no final do programa e sabe quanto tempo? Quase 1h30. Aí, tu programa. vê? E tem A assunto, gente se fala, deixar aqui se vai... deixasse, fazia 3 horas de programa. Com Que eu certeza. tinha um monte de história para contar aí, mas... Não, mas vai voltar Deixa pras mais. próximas. Deixa para as Tem próximas. que deixar eles com gostinho de quero mais, né? Sim. É isso aí. Cristiane, uma mensagem rapidinha, curta. O que tu deixaria se estivesse em todos os lugares do planeta recebesse uma mensagem tua hoje, Dudu Weber? Sejam felizes do jeito que vocês forem. Olha aí. Olha aí. Que legal, isso. hein? Esse é o Dudu de apartamento. Dudu de apartamento. Dudu de apartamento. Eu queria agradecer a nossa equipe técnica hoje, o Juniorzito aí no comando da mesa. Nós estamos no Studios Pro Hub, né? O maior hub de comunicação audiovisual do Brasil. É isso aí. Isso aí. Gostaria de agradecer a Barão Erva Mate Chás, há mais de 70 anos junto do Gaúcho, né? Gostaria de agradecer a El Capitã, nosso patrocinador master, farofa de comer de colher, comida de verdade na sua mesa. Marcelo Bolinha, referência em carnes. Dom Cássio Selaimen, Eli Couros, Asiana, o melhor restaurante asiático do sul do Brasil. Um abraço pro Joselito. Joselito, né? É o Nosso cara. nome, é o Ele cara. é. Zinho, o primeiro pão de alho do Brasil. Red Bull, Carneiro Sul, carnes especiais para clientes especiais. Tem mais alguém, Jane? São uma lista vasta. E E Red nós, Bull por também, estarmos né? aqui. E o Léo, né? E o Dudu, meu irmãozão. Meu irmão, Brother, Léo, cara, muito obrigada uma honra, por um tudo. papo da hora. Obrigada, cheio querido. de cultura, Papo- cheio de questionamentos, né? Eu acho que são importantes, né? Eu acho que questionamentos servem Acho que vai pra... dar uns cortes bons do programa aí. Vai. Tomara que Muito dê corte audiência. bom. Não, Claro que vai dar, sim. Queria só pedir pro pessoal seguir lá Isso aí, o isso arroba aí. Dudu Weber lá nas redes sociais. Quem quiser tem o Léo Gauchão, Léo o Gauchão de Apartamento, e o arroba Dudu Weber. E eu tô lá no programa Cafezinho, toda semana lá, escuta do meio-dia a 1h, né? É uma grande honra estar lá, contar com a audiência de quem escuta vocês e assiste vocês, poderem escutar a gente lá na rádio também. Olha, Com que legal. certeza. Como é que o pessoal encontra a Cris no Instagram, Cristiane? crismendes.cm. Cris Mendes, André.elcapitã e a Voz do Churrasco, @a Voz do Churrasco, tanto no Instagram, no YouTube, No Spotify. ou no Spotify. Você que está no carro, quer ouvir, comenta, curte, compartilha, ativa o sininho, nos manda mensagens, a gente sempre responde, pode demorar um pouquinho, mas a gente sempre entra em contato, ninguém fica sem resposta, né, Cristiane? Isso Isso é aí. importante, né? Tem que Sempre. atender toda a galera. E algo mais que tu queira colocar para nós encerrarmos aqui? Acompanhe e compartilhe esse vídeo se você chegou até aqui, para quem mais deveria conhecer um pouco mais da cultura gaúcha. O último recado, esse é o primeiro programa do mês de setembro, tá, pessoal? Vocês que de repente não estão acostumados, setembro é o mês mais gaúcho do ano e nós temos o acampamento Farroupilha. Fica aqui o meu apelo e o meu convite a todos os gaúchos de Porto Alegre, que às vezes, por muitas vezes não têm contato com a cultura gaúcha, que levem seus filhos, levem a família, levem todos para conhecer um pouco das nossas tradições, conhecer o fogo de chão, conhecer as danças típicas, os shows tradicionalistas. Levem eles ao acampamento Farroupilha. Tenho certeza que vai ser uma experiência única e vai ficar marcado na memória de todos vocês. É isso aí, É isso um aí. grande abraço. Boa noite. Valeu.